Só dar um ok ali. Ok, podemos. Boa noite, mister. Sobre a partida, esse empate com o CRB, algumas mudanças no time titular, o porquê elas aconteceram, por exemplo, o Matheus entrando no decorrer da partida, enfim, outras alterações que foram feitas. E o que isso também impacta, porque no jogo da volta vai ser um jogo que o Cruzeiro vai ter que correr mais para conseguir essa vantagem, essa classificação para as quartas de final, algo que poderia ter acontecido aqui hoje no Mineirão, esse encaminhamento. Boa noite, obrigado. Bem, vamos tentar responder às várias perguntas. Primeiro, a primeira pergunta, eu acho que foi uma equipa que é uma base titular. Não há nenhum jogador aqui que não tenha jogado. O Gabriel é um jogador importante na equipa. O Jonathan é um jogador que joga. Os outros nem sequer vou falar, que os outros então jogam todos, não é? Isto é muito engraçado, que toda a gente, é reforço, mas não se pode mudar 11 jogadores, é sempre os mesmos. Os reforços é só para brincar, então se a gente não pode, para que é reforços? O futebol, eu às vezes as pessoas conseguem se contradizer facilmente, e eu até acho muita graça nisso. Pode-se trazer reforços, mas não se pode mudar o 11. Meus amigos, estamos no intervalo de um jogo que tem 180 minutos, um jogo que, ao contrário do correr, como você disse, eu acho que a equipa correu muito, trabalhou imenso, tentou criar. Claro que a seguir teve alguns problemas na última decisão, no cruzamento, mas eu não posso... Vocês sabem que eu cobro. Eu não posso chegar ao meu vestuário e cobrar dos jogadores de falta de atitude e falta de empenho. Porque acho que vocês viram o mesmo jogo do que eu. Se vocês viram o mesmo jogo do que eu, os jogadores tiveram uma atitude, respeitaram a camisola do Cruzeiro, procuraram o resultado, quer os que entraram, quer os que jogaram de início, tentaram fazer o seu melhor, mas no futebol às vezes não é possível. E vocês sabem bem, cada vez mais estas equipas que fecham-se, dão poucos espaços e que também os árbitros às vezes permitem uma intensidade e uma dureza acima da média. Vocês viram o caso do lance do Wagner. Se aquilo fosse o Wagner a fazer aquela falta, era vermelho direto. Logo, nem sequer havia conversa. E às vezes estas equipas, e eu respeito, porque eu posso falar à vontade, que eu já treinei equipas da terceira divisão e da segunda divisão, eu posso falar à vontade. A gente não pode haver uma intensidade para as equipas da segunda divisão e uma intensidade para as equipas da primeira divisão. O futebol só tem uma intensidade. O que é falta, o que não é falta, não é falta. E é isso a minha forma de ver o futebol. Jardim, boa noite. Dentro desse elenco do Cruzeiro, com o grupo que você tem hoje, você acha que falta ainda algum jogador capaz de ajudar? Principalmente o Cruzeiro vem tendo muita dificuldade quando pega times que jogam com a linha muito baixa, muito próximo ao seu setor defensivo, às vezes deixam apenas um homem lá na frente e se fecham muito, mesmo a gente vendo o empenho, os jogadores tentando, vira para um lado, vira para o outro. O Cruzeiro precisa desse tipo de jogador, ou dentro desse elenco do Cruzeiro você acha que consegue, porque você resgatou o futebol de muitos jogadores que até no início, na época do Campeonato Mineiro, né, nós da imprensa, a gente falava, não, esse time não presta, esse time não vai em lugar nenhum, e você mostrou que não, deu para recuperar, e muitos deles têm surpreendido. Você acha que dentro desse elenco tem algum jogador que você pode explorar esse tipo de característica? Essa é uma pergunta perspicaz e inteligente, porque você conhece bem o nosso elenco. Com certeza recuperamos muitos jogadores, mas eu não consegui descobrir nenhum jogador, nenhum Everton Ribeiro, nem nenhum Arrascaeta, que consiga, em pequenos espaços, driblar um, driblar dois, fazer o último passo, fazer a assistência, fazer o gol, e não temos. E se nós estamos num mercado, mais do que reforçar a equipa, é procurar um jogador diferente, um jogador que nos permita esse tipo de situações quando os adversários vêm em baixo. Mas não podemos dar informações erradas àquilo que os nossos adeptos não correram, nada disso. A malta correu, fez o seu melhor, trabalhou, mas com certeza que temos jogadores que são mais especialistas no outro tipo de jogo, no que este tipo de jogo em que tem 10 gajos atrás da linha da bola e duas linhas, uma de 6 e uma de 4 pela frente, e que luta de primeira bola e segunda bola, e a gente tem mais dificuldades, porque estas equipas não vêm para o jogo, estas equipas raramente atacam, só atacam num contra-ataque ao outro. Mas com certeza que o nosso elenco, e não vou dizer que o Christian, que o Wanderson, que o Gabriel, que o Caio,
que são os jogadores dribladores de um para um, conseguem... Não são os jogadores com essas características. E com certeza é isso que nós, como clube, procuramos alguns jogadores que acrescentem ao grupo. Não é por falta de competência, mas é por ter outras qualidades, outras vertentes, principalmente quando estes adversários são tão baixos e a gente não tem espaço para transitar. Pode ir, Natália. Leonardo Jardim Joia, Nath, ESPN. Você vem falando muito nas coletivas sobre a questão física desse elenco, sobre o cansaço. Agora, com esse resultado, o Cruzeiro vai precisar se esforçar mais no próximo jogo fora de casa. Como equilibrar isso com o Campeonato Brasileiro também, nessa disputa pela Libertadores? Eu volto a responder. A questão não é esforçar mais, pois que eles esforçaram-se muito e a gente agora tem um jogo de domingo 3 dias e vamos esforçar muito. E a seguir jogamos outra vez na outra quinta-feira, vamos esforçar muito. Isso, o esforço e a atitude. E eu nem sequer preciso ver o GPS, não é? Não preciso ver, porque eu tenho a certeza que a maioria dos jogadores andaram sempre para cima dos 10 km. Que é isso, é a rodagem que eu pretendo que eles tenham. Eu já vos disse, é uma questão, hoje, não foi uma questão de atitude, não foi uma questão de estratégia, não foi uma questão do treinador. Não, o treinador também arriscou, acabámos com 3 avançados, não é? 3 avançados, os médios de organização, acabámos com tudo em cima. Foi uma questão do detalhe e também não termos no elenco, que eu já disse, que às vezes fazia-me falta aqui e é por isso que procuramos um jogador diferente, um jogador que consiga driblar, um jogador que consiga eliminar 1 ou 2 jogadores no drible, porque eu pensava que esse jogador era fácil aqui no Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil eu pensava que havia muito desse tipo de jogador, mas no elenco do Cruzeiro não conseguimos encontrar esse tipo de jogador que é capaz de enfrentar, driblar, mas temos excelentes jogadores, mas com outras características. E quando o jogo vai para esta situação que é um bloco muito baixo, com certeza que temos mais dificuldades. Jardim, sobre essa questão que você falou, sobre ter atitude, sobre correr, mas um Cruzeiro nos 2 últimos jogos cruzando muita bola. Às vezes até ansioso para tentar chegar a esse gol. Contra o Ceará até conseguiu antes, mas hoje ele não saiu. É uma mudança de característica e por quê? A que se deve isso? Não, a falta de espaço, o jogo mudou, os adversários começam a nos conhecer melhor, não conseguem, não estão tão altos e dão menos espaço, e a equipa tem que ter um jogo mais circulado, um jogo mais apoiado, porque as equipas jogam muito mais baixas, e quando jogam muito mais baixas o espaço é menor. Com certeza não é todas as equipas, principalmente na Série A, que vêm para cá e vão jogar tão baixos. Aconteceu a Juventude, sofreu um gol, o Ceará não levou o segundo gol e teve uma reação ali. Estas equipas da Taça, porque normalmente as equipas vão fazer um jogo pelo jogo, vamos ter uma equipa do Botafogo, não acredito que ele tenha este tipo de postura com nós, é um jogo diferente. O que nós queremos é também ter competências dentro da equipa, quando acontecer estas equipas muito mais baixas, a gente ter estes desequilibradores. Esses jogadores que consigam desequilibrar principalmente nas situações de 1 para 1, as situações de drible em espaços curtos, e isso, como eu disse, exemplo, vocês tiveram em 2013 ou 2014 2 jogadores com uma qualidade técnica que permitia um pouco esse tipo de jogo, o jogo em espaços curtos, as decisões. Mas eu vos digo porque sabe só o que cobra dos jogadores sou eu. Não é preciso os adeptos, não é preciso os jornalistas, não é preciso nada, eu cobro dos jogadores. Mas também quando eles têm atitude, têm empenho, e o resultado não é por falta de empenho, ou por falta de atitude, ou por falta de respeitar a estratégia, é por falta de, às vezes, não termos as soluções para este tipo de jogo, mas nós tentamos. Eu só tenho que dizer aos jogadores que estamos num intervalo, e com a mesma atitude, foi o que eu disse a eles, com a mesma atitude no jogo fora, nós vamos qualificar a equipe. Jardim, nos últimos jogos, além dessa questão da sequência, também o Cruzeiro tem passado por problemas em relação à virose, né, de alguns jogadores. Aí, no caso hoje, por exemplo, Marquinhos ficou fora. É algo que ainda preocupa, pensando nesse jogo do Botafogo. A gente viu que, aparentemente, também o Jonathan hoje teve um mal-estar ali no segundo tempo. Como que está essa situação? E uma segunda questão, o Lautaro, ele não vem sendo utilizado nas partidas, né, mas fica à disposição. Queria saber o que você pensa desse jogador para a sequência, porque, claro, também a gente está com a janela aberta aí. Bem,
em relação a essa situação, pá, no futebol ninguém quer saber de nada, não é? Ninguém quer saber, sem saber do resultado, ganha, perde, e às vezes para fazer uma análise mais cuidada até poucos têm essa capacidade. Mas, como eu já vos disse, e as viroses, nós tivemos 7 ou 8 jogadores, e ainda temos. Hoje tivemos quer o Jonathan, durante o jogo, ficou mal disposto, temos o Kaique, que estava ali no limiar, tivemos o Prates, tivemos o Fabrício Bredo, tivemos o Christian, tivemos o Wanderson, tivemos o Bolassi, eu, e este continuou, porque o vírus entrou, isto vai passar por todos, não é? E nós temos gerido, e os jogadores, a atitude que eles têm, pô, eu só tenho que dar parabéns a eles, porque mesmo alguns com algum problema, eles foram ali, lutaram, correram, sei o quê, e isso só eu acho que os adeptos devem ficar satisfeitos pelo grupo de trabalho que têm. Às vezes não ganhamos, top, não ganhamos, mas pô, atitude, empenho e transpirar a camisola, todos eles estão de parabéns, que todos eles têm feito isso. Em relação à segunda, o Lautaro é um jogador também de espaços, de transição, ele precisa de alguns metros atrás, não é neste tipo de jogos em que existe pouca transição e eu tenho quase optado pelo Bolassi. Porquê? Porque o Bolassi, pelo menos se nós conseguimos cruzamentos, é um jogador que nos permite um jogo aéreo mais efetivo dentro da área. Jardim, nós, enquanto jornalistas, acompanhamos muito o que os torcedores falam, né? E é inegável que um assunto muito em alta na torcida hoje em dia é o mercado de transferências do Cruzeiro. A gente sabe que você é entendido, né, sobre negociações de jogadores, o mercado como um todo. Queria saber a sua opinião a respeito do mercado atual, tanto brasileiro quanto internacional, sul-americano, enfim, e se você está decepcionado de ainda não contar com os reforços que queria nessa altura do ano. Com certeza que vocês transmitem o que os adeptos dizem, não é? Estava-me a dizer, mas também vocês têm que ter, como jornalistas, que eu acho que vocês veem jogos, estão sempre presentes, também têm que ter opinião, a vossa opinião do que vem, do que acontece, não é? Isso eu acho que é importante, que é o vosso trabalho, não é só... Por exemplo, o dia de hoje vocês não podem, a equipa não teve atitude e empatou com... Não podem dizer isso, porque é uma mentira. Vocês têm que transmitir para os nossos adeptos, para as pessoas que gostam de futebol, a verdade das situações. Em relação ao mercado, qual é que é a minha opinião? Vocês sabem, alguns dos jogadores, que nós tentamos trazer. Eu posso falar que o Presidente, até o Pedro já falou do Motor, já falou do Gonçalves, desses jogadores, que é aquilo que eu prefiro que nós precisamos para jogos mais baixos, jogadores com capacidade de jogar em espaços curtos, jogadores com uma decisão e com um para um melhor, e é aí que estamos a procurar esse tipo de jogadores, mas como já vos disse, isso não é fácil apanhar esse tipo de jogadores de um momento para o outro. Existem alguns, mas também são muito caros. Muito caros para o Cruzeiro, porque eu vejo clubes a dar 25 milhões por jogadores, mas para o Cruzeiro alguns deles são caros, mas a gente vai continuar a procurar e a trabalhar para conseguir arranjar essas soluções. Mas também trazer jogadores para ser mais igual ao Marquinhos, ou igual ao Gabriel, ou igual ao Caio, ou igual, não é preciso que nós temos os nossos, não é? A gente tem que trazer qualquer coisa que acrescente soluções diferentes dentro do nosso elenco. A última. Boa noite, Jardim. Você hoje fez apenas 3 substituições, né? Até pareceu que você ia fazer a 4ª ali. Isso é uma questão... E alguns jogadores, inclusive, não têm jogado, né? Ele citou o Lautaro, tem o Wallace também, Gamarra, entre outros. É uma questão mais do que o jogo tem se mostrado, os jogos têm se mostrado, ou realmente esses jogadores precisam de mostrar um pouco mais, talvez nos treinos, para entrar. E também sobre a Edna, a arbitragem no geral, que eu vi que você foi lá conversar com ela no final do jogo, outros jogadores também. Não é do seu feitio, ao que parece. Você achou que ela interferiu negativamente no jogo do Cruzeiro? Obrigado. Vou começar para ele. Todos os jogos vou aos árbitros e dou a minha opinião sobre o que se passou e cumprimento. E é isso a minha forma. Mas é todos os jogos, não fui hoje. E hoje simplesmente dei a opinião sobre o lance do Wagner, mais nada, de forma educada, que é a minha forma de ser. Em relação... A outra pergunta foi sobre...
As 3 substituições. Pá, eu estava a pensar, depois de fazer as 3 substituições, pegar nos jogadores de características mais defensivas e meter e tirar os avançados. Mas assim, como a gente precisava do resultado, eu deixei os avançados e pus a equipa mais ofensiva. Porque assim, eu tinha a equipa mais ofensiva possível. Estávamos jogando Bolazzi, Eduardo, Bolazzi, Gabriel, Mateus Pereira, Caio Jorge. Estávamos jogando com e não ia fazer mais substituições para tirá-los ou para meter outros, não é? Eu acho que estava com os melhores recursos e fui metendo cada vez mais recursos para a equipa sempre equilibrada e dei parabéns aos jogadores. A gente conseguiu manter sempre o equilíbrio, apesar de ter muitos jogadores em termos ofensivos. E depois, às vezes, quando a gente está a ganhar, pode refrescar um setor ou outro, acabamos por fazer o Lucas ali no meio no lugar do Romero, já tinha levado um cartão amarelo, podia ter saído algum contra-ataque e não queria que ele fosse expulso, que poderá ser um jogador importante para o jogo, os segundos 90 minutos, e a gente faz a gestão. A questão da última substituição foi aquela falta que o Wagner ficou com muita dificuldade e eu ia arriscar com o Cristiano ali na direita e com o Kanji na meia direita. Mas também a 3 minutos do fim, enquanto ele entra, sai, o árbitro terminou o jogo. Obrigado, boa noite. Ok, pessoal? Obrigado a vocês.